Vamos começar com cookies, então, propriamente dito? Vamos começar com cookies. Tá, se precisar de ajuda, eu vou te ajudando. Tá joia. Você quer ir batendo? Vamos, eu vou batendo. Pode ser a mão? Pode ser a mão. Perfeito. Tá bom? O cookies, a gente vai começar, então, a primeira etapa dele é usando a manteiga no bowl. Tá. Tá? Posso colocar? Pode. Então, Vai com um batedor desse, é mais fácil? olha, eu uma acho colher, que para iniciar, uma não. colher. Acho que é melhor uma colher ou uma Uma colher assim, tá. de silicone. Tá. Então, a primeira etapa que a gente faz é a manteiga com o açúcar mascavo. Então, manteiga. A gente vai usar uma xícara de manteiga. Isso. Sem sal, em temperatura ambiente. Exatamente. E o açúcar mascavo. Açúcar mascavo, acho que a gente tem uma xícara. Uma xícara e meia. Isso. Uma xícara e meia de açúcar mascavo. E o açúcar. E aqui é o açúcar tradicional. Exatamente. 3/4 de xícara. Exatamente. Quase uma xícara. Isso. Tá. Aí você vai homogeneizar bem essa mistura, né? Para que ela fique bem macia, né? Tá. Com todo bem incorporado. E aí a gente vai adicionar o restante, que primeiro vão os líquidos e depois a farinha. Isso aí, né? Aqui, Edu, a gente já tá? pode começar a colocar os ovos. Perfeito. Tá bom? Então vamos colocando um a um. Então, um ovo. Exato. Um ovo inteiro. Então, são 2 ovos, na Tá. verdade. Um ovo inteiro. Ovo inteiro, isso. Aí é o seguinte, para o pessoal que está em casa, muitas vezes o pessoal tem a dúvida de você usar o açúcar mascavo. Ele tem um sabor muito gostoso. Aí o pessoal fala, posso substituir o açúcar mascavo só por açúcar refinado? Vai ficar bem diferente o Vai, cookies. totalmente. Ele tem um gosto especial que é meio característico até do próprio. Diferença. Exato. Ó, Então, você recomenda, por exemplo, trocar. eu não. Para quem não... quer fazer, é melhor fazer com açúcar mascavo. Eu acho Era que é justamente o o que eu ia ideal. perguntar. É o Justamente. ideal. Aqui Porque é às vezes as baunilha. pessoas não se prepararam, a pessoa que acompanha essa receita agora, mas infelizmente ela fazer. não conseguiu se preparar, ela não comprou açúcar mascavo, mas ela pensaria em trocar pelo menos pelo açúcar refinado, mas a gente não recomenda. Não recomenda. Pode fazer? Pode. Vai dar certo? Vai. Mas ele vai perder aquela característica dele, né? Do gostinho do cookie, né? E eu confesso a vocês de casa que está sendo ótimo para mim, faz parte até da minha recuperação. Eu falei para André, pode deixar que eu faço a mão, porque eu vou fazendo até a terapia, A fisioterapia. fazendo as receitas, enfim. E você em casa que está passando por qualquer dificuldade, não se entregue a nenhuma delas. Sim. Porque pode ser financeira, pode ser algum problema de saúde, assim, não se entregue, porque é sempre pior pra gente. Então enxergue o problema de frente e vá à luta, né? Aí, então Olha, colocamos aqui os 2 ovos, Os certo? 2 ovos, açúcar, manteiga. Estão misturando direito? Tá perfeito. Pode falar, eu não ligo. Tá perfeito. Você falar que tá meio devagar. Tá tranquilo. Aqui, Edu, olha, eu tenho o sal e o fermento, tá? Tá. Eu vou colocar aqui na farinha. Aliás, é legal explicar o porquê que o sal é sempre importante e por que você mistura sempre separado também. Então, o sal, ele faz o doce realçar, né? É como, muitas vezes, você que quer um truque... Posso colocar? Pode. Um truque muito legal para você que faz smoothie ou faz sorvete, principalmente no sorvete de fruta ou outras tortas, o limão tem essa mesma função pela acidez. Então, isso eu aprendi lá atrás fazendo sorvete. Então, o italiano usa muito isso. E pro doce, o sal também tem essa função. Então fica com aquele saborzinho mais forte. Não fique preocupado que você vai errar e vai ficar ruim. Mas também é dosar o sal, pouco. Sim, sempre pouquinho. Olha, aqui eu tô colocando a farinha aos poucos, né? Tá. Mas é realmente nessa sequência, são 3 partes. A gente coloca uma parte, mistura, Espera. a segunda e a terceira, porque E- aí vai absorvendo a farinha. Sempre peneirado. Sempre peneirado. E aqui o chocolate em pó. Isso acontece nos biscoitos quando você quer fazer e coloca o fermento, ele pode crescer e não ficar tão crocante. Exatamente. né? Então, muda bastante. Se você não tiver o bicarbonato, daria para fazer, talvez colocando uma quantidade menor, pouquinho, né? uma Eu lembro que minha avó colherzinha de fazia chá. muito os biscoitinhos e ela fazia assim, ela fazia um biscoitinho de leite em pó, que eu preciso achar essa receita. E daí ela falava,
Ela me chamava de Dudu, né? Falava assim, se não tiver o fermento, se não tiver o bicarbonato, você faz com fermento, mas bota menos. Ah, e isso. dava certo. que E legal. algumas receitas, ela combinava os dois, né? Ah, que Sim. bacana. Aqui, então, você colocou Eu coloquei 2 colheres de sopa de chocolate. Chocolate. 50%. Então, e por fim, as gotinhas de chocolate. Vamos Gotas ver de se a gente chocolate. consegue aqui bater. Ela tá bem consistente agora, É. né? Vamos colocar metade aqui. Vamos. E a mesma coisa. Se eu colocar a mão aqui, vai transportar o calor da minha mão. Poderia ser colocada a mão sem problema, com uma luva, não tem problema algum, tá? Aí, no caso, eu vou pegar a nossa assadeira para já fazer as bolinhas. Tá. Eu vi que ele já tá numa consistência bacana, Sim. né? Aham. Se ele ficar muito mole, quem estiver fazendo em casa, de repente, a farinha que eu usei absorveu mais o líquido, ela ficou mais úmida e tal. Tem algum truque especial? Deixar na geladeira. Deixar na geladeira. Eu ia brincar com você. Não, coloca na geladeira, porque ele vai pegar a consistência a hora que ele entrar no forno. Acrescentar algum outro ingrediente, não. Porque muitas vezes eu pego na mão e falo assim, ó. Eu aperto, falo assim, ó, se tá muito mole, porque muda muito a Sim, farinha, né? sim. Os outros ingredientes. Eu falo, se tá muito mole, põe um pouco mais de farinha. Se tá muito durinho, põe um pouco mais do líquido que a É o gente que eu ia colocou. falar, talvez coloque um pouquinho mais do líquido ao invés de colocar mais manteiga. Tá. Né, Aqui eu no acho que é caso, melhor. o que você optaria em colocar? Dos ingredientes que a gente colocou, a gente colocou praticamente só o ovo, né? Sim, E talvez sim. um pouco mais de manteiga. Qual você optaria? Porque a gordura também. Eu acho que eu Pode fazer colocaria diferença. um pouquinho mais de ovo. De Bate ovo, meio perfeito. ovo e coloca, Então, não mais manteiga. Vou colocar, me ajuda, André? Pois Pega não, uma, por lógico. favor, eu pego a outra. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, forno 180 graus, vai ficar quanto tempo? Uns 12, 15 minutos. 12 a 15 minutos, rapidinho. O intervalo é bem menor que isso. A gente já volta, até já. Então aqui, Edu, eu vou colocar o mascarpone, que pode ser substituído também por cream cheese. Uma xícara de mascarpone. Exato. O mascarpone é um queijo italiano, né? Isso. Lembra até o creme de leite, né? Exato. Antigamente no Brasil a gente não encontrava tanto esse queijo e por curiosidade a gente fazia naquelas máquinas pasteurizadoras, fazia o próprio queijo. Ele é bem, assim, Então, tem um pode gosto ser- neutro, né? Pode ser creme cheese. Pode Uma ser. xícara de creme cheese, não requeijão cremoso, você não recomenda. Não, Perfeito. requeijão não. Tá? Creme cheese. Cream cheese. Segue Ó, a Andréia, não muda tudo. Fica mais saboroso. Aqui, Eu acostumei minha filha errada, tá, André? Porque tem muita coisa. Tem vontade de comer, eu vou trocando. Mas tem coisa que eu explico. Mas isso não dá pra trocar. Tem que trocar coisa que é compatível, né? Exato. Aqui eu vou colocar o açúcar. Açúcar. A gente está usando 2 colheres de sopa de açúcar. Não quer sair, deixa eu pegar aqui uma colherinha. 2 colheres de sopa de açúcar, é isso? Exatamente. E aqui é açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro. É melhor. Para não ele ficar os gruminhos. Exato, ele fica mais fino, né? Mais fácil de dissolver. Exato. Aí, essência de baunilha. Essência de baunilha. Mais ou menos 1 colher de sopa de essência de Exato. baunilha. E aí, por fim, a gente vai colocar... Então, 1 xícara de queijo mascarpone ou creme cheese. O creme cheese você encontra no Brasil inteiro. 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Toda vez que você quiser fazer um creminho e não ter o grão mesmo do açúcar, é Sim. melhor o de confeiteiro, né? sim, fica mais fino para cremes, ele é muito melhor, né? Perfeito. E aqui a gente vai colocar agora o creme, né? Que já foi batido, tá macio. Tá macio, ó. Ó, ele não tá duro, é isso que é importante, porque na hora que ele mistura com o queijo, se ele tiver muito duro, pode ser que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui Pois na não. receita tem 4 xícaras. É 4 xícaras dele montado? Não, são 4 xícaras dele líquido Líquido, ainda. perfeito. Exato, tá? Então você pode medir 4 xícaras dele líquido. Fica E para já. bater, um truque legal é você gelar ele, Exato. certo? Porque daí você vai ter ele com mais facilidade. Aí você só vai misturar. Exato. Eu vou- Gente, então para iniciar, o que eu faço? Eu faço uma base para colar os cookies, tá Como bom? se fosse um cimento. Um cimento base. Agora e eu estou aí... especializado em obra. Ah, é? É tipo um cimento de cola. assim. Exatamente. Aí entra a brincadeira, né? Você Isso para começa- fazer com a criança? Gente, é maravilhoso. Se colocar aqueles M&M's, Sim. Sim. ou Sim. seja, os Os gotinhas de biscoitos chocolates, né? Chocolate de confete. Crianças adoram, né? Aqui, assim, não tem uma regra. Ou você coloca um no meio,
Aí vai juntando. E vai juntando. Pode abrir mais. Faz uma flor, né? Geralmente são 7 cookies em cada camada. Tá ótimo. Bom? André, estou impressionado com o seu perfeccionismo. Que artesanalmente você olhando, é tudo artesanal. Isso valoriza demais o produto de quem está fazendo. Mas você não eu estou dizendo isso pelo lado positivo. Certo. Você é perfeccionista, mas ao mesmo tempo você sabe corretamente como fazer. Muito Muitas vezes, se obrigada. você faz o lado de fora ímpar, não cabe no prato e tal. Mas bem que você pode montar isso daí do tamanho do prato que você tiver, né? Exatamente. Olha Ó, que receita demais. E aí a gente vai colocar outra camada e assim sucessivamente. E ali Você tem- coloca intercalando agora, ó. Perfeito. No intervalo de um e outro. Exato, intercalando, porque assim dá esse efeito bacana. Perfeito. Tá? Perfeito. Então é como se você estivesse montando um prédio com estrutura Exato. sólida. É. Cuidado para se distrair. A senhora que está em cima da escada, desce da escada. Agora tem que olhar. Exato. Olha direitinho que você vai montar depois. né? Andréia, uma outra sugestão de nome pode ser também torre de cookie, né? Pode Porque ser. o processo é uma torre, você vai criando camadas e camadas, né? Exatamente, uma É. torre de cookies. Olha, Edu, Perfeito. aqui a gente finaliza, Lindo. tá? Com as raspinhas de chocolate. Perfeito. Elas estão aqui, ó. Bom? Perfeito. Ó, raspa de chocolate em cima. Olha que obra-prima. Torre de cookies para você fazer aí na sua casa. Você que, por exemplo, não tem o creme, está precisando começar a vender, começa vendendo os cookies. Exatamente. Cookie artesanal vale muito a pena. Ó. E tem a dica também, que a gente estava conversando aqui no intervalo, de fazer, tipo, 4 cookies, chantilly, cookie. Coloca Perfeito. naqueles potinhos de venda para... Pode fazer também. Pode, fica super... É uma sobremesa, né? Olha que É uma lindo. ideia boa para quem tem restaurante, né? Exatamente. Olha que lindo, ó. Vou deixar aqui na frente para vocês verem. Olha o meio dele, sensacional.